todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro, aos nossos estudos das quartas-feiras. E nosso boa noite extensivo também aos que nos acompanham pela TV Web Comunhão e pela Rádio Comunhão. Uma boa noite a todos. A nossa leitura inicial do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É a mensagem número 98, que diz o seguinte, tem por título, evita contender, quer dizer, evita discussão que não leva a nada, né? E ele começa com uma citação de Paulo, na epístola a Timóteo, a segunda, no capítulo 2, versículo 24. Ao servo do Senhor, diz Paulo, não convém contender, quer dizer, é o futuro aí das religiões, né? Tanta discussão em torno de religiões, de crenças. Então vamos ver o que diz Emmanuel a respeito. Foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Não estão eles à procura de claridade divina para o coração. Apenas disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Analisando as letras sagradas, não atraem recursos necessários à própria iluminação, e sim os meios de se evidenciarem no personalismo interior. É o nosso retrato do dia a dia de hoje, né? Combatem os semelhantes que lhes não adotam a cartilha particular, atiram-se contra os serviços que lhes não guardam o controle direto, não colaboram senão do vértice para a base, não enxergam vantagens senão nas tarefas que eles mesmos se incumbem. Estimam as longas discussões a propósito da colocação de uma vírgula e perdem dias imensos para descobrir as contradições aparentes dos escritores consagrados ao ideal de Jesus. Jamais dispõem de tempo para os serviços da humildade cristã, interessados que se acham na evidência pessoal. Encontram sempre grande estranheza na conjugação dos verbos ajudar, perdoar e servir. Fixam-se invariavelmente na zona imperfeita da humanidade e trazem as orragues nas mãos do mau gosto de ver gastar. Contendem acerca de todas as particularidades da edificação evangélica e, quando surgem perspectivas de acordo construtivo, criam novos motivos de perturbação. Os que se incorporam ao Evangelho Salvador por espírito de contenda são os maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. É indispensável a vigilância do aprendiz, a fim de que não se perca no desvario das palavras contundentes e inúteis. Não estamos convocados a querelar, e sim a servir e a aprender com o Mestre. Nem fomos chamados à entronização do eu, mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós. Tão simples, né? E as pessoas complicam tanto. Mas faz parte do nosso aprendizado, com certeza. Vamos fazer a prece, então? Vamos procurar desligar, né, do mundo lá fora, dos dias de hoje, dos dias agitados desse final de semana também. Vamos procurar aqui, sabendo que na casa de Deus, na casa onde se estuda as coisas de Deus, nós estamos aqui prontos para, pelo menos por momentos, entrar em contato com a divindade, com o Criador de todos nós, e estar em harmonia com Ele, com a sua criação, com o universo. E nesse momento, Senhor, nos colocamos
à disposição dos amigos espirituais que nos auxiliam nesse trabalho abençoado que nos é permitido nessa casa, para que sejamos todos nós, Senhor, iluminados e sintonizados com as esferas superiores, para que o aprendizado da noite de hoje se fixe em nossas mentes, mas que mais do que isso, Senhor, que sirvam de roteiro à nossa própria iluminação. Pedimos, Senhor, paz a todos nós, e que ela se estenda fora dos limites dessas paredes, envolvendo todo o nosso planeta, Senhor. Que haja paz entre os homens e que possamos, por mínimo que seja, contribuir para essa paz, que nós possamos nos colocar à disposição para vibrar e assim desejar. Que essa paz, Senhor, permaneça em nós, ajudando na regeneração dos nossos corpos físicos, da nossa parte mental e intelectual e da nossa parte espiritual. Que a tua paz, Senhor, esteja em todos nós hoje e sempre. Graças a Deus. Dando continuidade ao nosso estudo, né? A gente espera que todos tenham vindo nessas 2 semanas anteriores aí para poder entender melhor, embora o Marcos vai explicar muito bem, até para quem não assistiu nada, com certeza, mas seria o fechamento desse processo evolutivo, a evolução da mônada celeste, né, do princípio espiritual através dos vários reinos da natureza. E hoje, o tema de hoje é a metempsicose, que embora, e mesmo os espíritas, embora tenha aí uma narrativa bastante lógica do processo de evolução, também acabam, como diz a mensagem aqui, se envolvendo por aqueles que gostam de querelar, né? De trazer ideias que são coisas pessoais, querendo impor aos outros. Então, há dúvidas. Nós esperamos que as dúvidas sejam dirimidas na noite de hoje. Vamos, então, acompanhar o Marcos. Primeiramente, boa noite a todos, aos irmãos e irmãs que aqui estão neste salão, aos que nos acompanham pela TV e Rádio Comunhão e também pelas plataformas aí da internet. Desejamos paz, saúde e muita alegria de viver. Nós estamos hoje trabalhando com o capítulo 11, os 3 reinos, na parte final, que é a terceira parte, metempsicose. E são 3 questões apenas, 611, 612 e 613, seguidas de um comentário de Allan Kardec. Nós vamos ler primeiramente essas 3 questões, são curtas, para tirar o substrato do que o capítulo nos propõe e desenvolvemos aqui então o nosso estudo, o nosso bate-papo, a nossa reflexão sobre esse tema. Primeira questão, 611, diz assim: a comunhão de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Segunda, 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se no animal? Terceira, por mais errônea que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Essas 3 questões, Kardec encerra esse estudo. Do que se trata aí? Se fala da evolução anímica. Anímica de ânima, palavra latina que significa vida, princípio inteligente, espírito, ser. Eu sou ser inteligente, espírito, sou ser, então sou ânima. De onde vem o verbo animar, dar vida a.
Uma pessoa animada é uma pessoa com energia, com vida, com predisposição, com alento, provida de movimento, de ações, de interesses, de motivações. Isso nós já estudamos aqui no ano passado, esse conceito de ânima. Então, a evolução anímica, até aqui se estudou a evolução do ser pensante, que seria o terceiro constituinte do universo, que é Deus, Espírito e Matéria. Estamos falando da evolução do Espírito, que tem um princípio, Deus cria uma semente, um ovo, uma coisa neutra, onde tem todo um potencial, mas nada é definido. E coloca isso no universo como se fosse um ninho, uma chocadeira, e a partir daí, essa semente vai brotar, esse ovo vai ser chocado e algo vai surgir, por vários e vários estágios. Inclusive, a última vez que nós estivemos aqui, falamos do estágio entre o animal e o homem, que é o estágio dos elementais, os chamados seres da natureza. Já falamos sobre isso no nosso último encontro, que foi em dezembro ou novembro. Enfim. O que agora se propõe é o seguinte: se o homem, hoje, ser humano, espírito, quando não era espírito, era um princípio, gravitou em outros reinos da natureza, é porque nós temos um passado, uma origem comum com os demais seres. É o que se propõe. Nós temos um ponto de partida comum e por isso que vem essa questão. Eu hoje, aqui agora, se eu desencarnar, eu posso reencarnar, voltar a ser uma aranha, um escorpião, uma orquídea, um vagalume, um camelo? É esse o pano de fundo que nós vamos trabalhar. Metempsicose é o termo que se usa. Metempsicose, na verdade, é uma palavra antiga para o que hoje se diz reencarnação. Metempsicose vem de meta, que quer dizer além de, tipo metafilosofia, metalinguagem, quando você vai além daquela área, procurando a essência da essência da essência da essência daquilo. Você vai além de. E psicose vem de psique, termo grego, que é alma, ser pensante, inteligência. De onde vem psicologia, psiquiatria, psiquismo, psique. Então é metapsique. Isso daí virou metempsicose, que antigamente significava reencarnação. Não era necessariamente reencarnar no escorpião, numa aranha ou numa abóbora. Era simplesmente reencarnar. Era voltar. O ser que havia, entre aspas, morrido, ele voltava à existência. Porém, numa estrutura, num corpo, num envoltório diferente daquele que tinha deixado na última encarnação. Era simplesmente reencarnar. Só que os povos antigos, sobretudo os egípcios antigos, que são capelinos, que conheciam muito bem as verdades da vida, que criaram o que hoje são as ciências esotéricas, porque eles tinham um conhecimento tão avançado que não podiam deixar isso vazar para o mundo, porque o mundo ainda era primitivo, eles estavam ali apenas ensinando a roda, o fogo, a fazer uma parede, a produzir tijolos. Eles estavam com a permissão de trabalhar com isso apenas, e não de trazer esse conhecimento que hoje nós ainda estamos apalpando. Que os egípcios, os sacerdotes egípcios, eles sabiam muito mais do que nós sabemos hoje, nesse dia. Então eles sabiam que havia reencarnação. E eles tinham esse conceito. E isso se espalhou para o mundo, até mesmo por outros povos. Só que algumas pessoas, sobretudo já entre outro grupo de arianos, os hindu na Índia, os indo-dravidianos, os arianos dravidianos,
Porque ainda tem dois grupos de povos. Do norte são os arianos. Os do sul são os dravidianos. Os do norte são branquinhos. Por isso que Hitler tinha o termo ariano para preconizar a raça pura, ideal, loira, de olho azul. Enquanto que os dravidianos é uma pele mais amorenada, cor metálica. Seria o nosso conceito de indiano, aquela pele mais, que não é branca, mas é assim, meio mais morena. Na Península Indiana, esses capelinos trouxeram essa visão diferente. Porque eles, trabalhando com a lei de causa e efeito, eles diziam que se você não tivesse uma existência conforme com a lei, você seria punido no retorno ao mundo material. Então, eles já tinham dois conceitos. Isso nós estamos falando de milhares e milhares e milhares de anos atrás, desde o tempo dos Upanishads, os precursores da literatura religiosa indiana atual. Então, eles tinham a lei de causa, eles tinham a lei da reencarnação, como os egípcios tinham. Vai voltar para esse mundo. Só que eles colocaram ali o conceito de ação e reação, de causa e efeito, dizendo que uma existência bem vivida traria uma próxima vida em melhores condições. Ou pelo menos igual a esta. Mas uma vida mal vivida traria uma próxima encarnação, uma existência de sofrimento e dor. Inclusive, com uma degeneração, uma punição, que seria deixar de ser humano para voltar à migração dos seres brutos. Então, nem sempre metempsicose significa reencarnar em corpo diferente do corpo humano. Para alguns povos era simplesmente reencarnação, como nós conhecemos hoje. Para outros povos, metempsicose passou a ser deixar de ser humano e voltar a viver, reencarnar em uma abóbora, um escorpião, uma aranha, um camelo, um elefante, um urso. Então, são duas coisas distintas. O que Kardec está aqui discutindo é esse conceito da degeneração do espírito e voltar a viver como animal, que ainda é crença de alguns povos, inclusive esquimós e das tribos indígenas da América do Norte. Por isso que eles têm uma relação muito profunda com os animais, veneram os animais, porque o urso, de repente, pode ser aquele grande chefe da tribo que viveu outrora. O alce pode representar aquele grande, valoroso guerreiro. Então, até hoje, na América do Norte, entre os esquimós e vários povos daquelas regiões, esse conceito de que o animal de hoje é um ser do passado, sobretudo um ser heróico, um grande líder, um grande chefe. Então, esse conceito de que reencarnar na forma de animal não é específico também do que nós chamamos de continente indiano. Outros povos detêm essa visão de mundo, detêm essa percepção. Então, o que Kardec aqui nos coloca é exatamente essa. É possível um ser humano voltar a ser um bicho, uma vez que nós já passamos por esse estágio anterior? Nós já vivemos como elementais, nós já fomos animais, vegetais, minerais e coisas que antecedem todo esse processo de formação anímica. Então, se temos uma origem comum, podemos voltar a isso? E a espiritualidade vai categoricamente afirmar: não. Não, não e não. Você passou por ali. Se você mudou de estágio, mudou de classe, passou de ano, é porque você evoluiu. E aqui você está. Você pode parar aqui, mas voltar, retroceder, não. Você só vai avançar. Então, a doutrina espírita categoricamente nega esse conceito. Não a metempsicose como reencarnação, mas a metempsicose como entendimento de que é possível um ser humano reencarnar em um corpo que não seja humano. Está claro isso? Então, é essa a discussão que nós temos nessa noite. Então, para a primeira pergunta que eu vou repetir, a comunhão de origem, o que é a origem comum? Nós nascemos do princípio vital,
Nós somos criados por Deus. Nós nascemos do princípio inteligente, que deu origem à mônada. Nós temos um passado em comum com todos os seres vivos. Ou uma origem comum. Então, a comunhão de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose no sentido de humano reencarnar no corpo de animal. Resposta. Duas coisas podem ter a mesma origem e não se assemelharem em nada mais tarde. Pegue um abacateiro. Todo mundo conhece um abacateiro. Vá lá, cate um abacate, abra e tire a semente. Aquela bola meio até grande, amarelada. Se você mostrasse para um ET, para um alienígena, a bolinha amarela e a árvore, vocês acham que estabeleceria alguma relação de imediato? Não, né? Ele ia ver duas coisas distintas. Nós sabemos que o abacateiro nasceu daquela semente. Aquela semente tratada pode virar um abacateiro. Quer dizer, existe uma origem comum, mas em determinado momento surgem duas coisas totalmente diferentes. Então, o fato de termos uma origem no princípio inteligente, no princípio vital, no fluido cósmico universal, não nos coloca na condição de igualdade com animais e vegetais, ou minerais, ou elementares, o que quer que seja. De lá nós já saímos e chegamos ao que somos. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se no animal? Isso seria retrogradar, ou significa retroceder. E o espírito não retrograda. O rio não remonta a nascente. Se você pegar o Rio São Francisco, lá na desembocadura dele, ali entre Sergipe e Alagoas, você não tem como pegar aquilo ali e colocar de novo lá no interior de Minas, onde ele nasce. Ele já passou por. E aí, nós vamos passar, o Livro dos Espíritos vai cumprir agora 167 anos, né? Nós vamos chegar agora a André Luiz e entrar nesse estudo com informações a respeito do que é a evolução do ser humano. O que é o espírito? O que nós somos? Isso já foi dito aqui várias vezes, mas vamos dar uma repassadinha. Por que eu não consigo, mesmo se eu quisesse, encarnar numa aranha, no escorpião, num abacateiro, numa abóbora, num camelo, num elefante ou numa girafa? Mesmo que eu quisesse. Por que isso não acontece? Por que isso é impossível? Porque você, espírito, ser pensante, inteligente, individualidade, que sonha, que tem desejos, que é inquieto, que não se conforma com as coisas como elas estão, você procura modificar, e nessa modificação você cria, e nessa criação se desenvolve a arte, a tecnologia, a ciência. Que se você pegar Cleópatra e o camelo de Cleópatra, botasse no tempo e fosse ver Cleópatra e um camelo dela, os camelos continuam sendo camelos até hoje. Eles não aprenderam a escovar os dentes, eles não fazem a unha, eles não têm celular, eles não conversam, eles não constroem navios. Mas os descendentes de Cleópatra, que somos nós, digamos assim, seres humanos, quanto que nós já evoluímos nesse período de tempo? Neuza, 30 anos atrás, você imaginava ter um celular? Você imaginaria pegar uma coisinha assim plana, fininha, discar, ligar e ver a cara de alguém e conversar com esse alguém? Isso a gente só via em Flash Gordon. Os jovens aqui como eu lembram de Flash Gordon, né? Tem alguém aqui fazendo assim com a cabeça? Flash Gordon, o Planeta Mongo, aquilo aí era ficção científica. Você tem um trequinho desse tamanho, fino, uma folha de papel, e veio falar com alguém. Para quem não sabe, o celular nasceu do Capitão Kirk, de Jornada nas Estrelas, quando ele fala pedindo para ser transportado da nave
para o planeta, do planeta para a nave. Então vejam só quantas coisas aconteceram com o homem, porque o homem é inquieto. O homem é irrequieto, ele não se conforma, ele não aceita. O homem é revolucionário na ciência, na tecnologia, ele muda, ele pega as coisas e vai, fuça, escrafucha, e pinta e borda, e ele cria. Então eu falei as 3 características do ser humano. Você é humano por quê? Você sabe que você existe? A barata não sabe que ela existe. Ela não tem percepção de si mesma. Tá, se não gostou de barata, vamos mudar aí para cobra. Menos 1. A barata ou a cobra não sonha. Não tem aquela emoção, aquele sentimento de transcender, de ir além. De olhar para as estrelas. Será que tem vida em algum lugar ali? E terceiro, a barata não é rebelde, ela não é indócil. Ela segue as leis da natureza, chamadas instintos. Nós não. Daqui a pouco alguém vai estar inventando alguma coisa, é questão de tempo. Tem alguém indócil, inquieto, curioso, em laboratório, em centros de pesquisa, manipulando, logo alguma coisa vai surgir. Então, essas 3 características definem o ser, chamado espírito. Então, quando você não tem essas 3 características, quando você ainda é elemental, veja lá no YouTube a nossa palestra sobre animal, vegetal, mineral, etc, 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 você não é nem humano, você não é espírito. Você ainda é apenas energia, princípio de vida, princípio vital, princípio de inteligência. Melhor dizendo, princípio inteligente. Só passa a ser espírito quando reúne essas 3 características. É o que nós conhecemos na Terra como o homem primitivo. Que cada vez mais se descobre que é mais antigo, né? Se tinha Lucy, o fóssil de Lucy, achou outro mais antigo, aí achou outro mais antigo, e se diz o que Emmanuel já disse há muito tempo, que a origem do homem é de milhões e milhões de anos, e não de milhares, como se diz. Então, isso é o ser humano. E quando isso acontece, você se torna... Aqui nem todo mundo tem 20 anos de idade, mas todo mundo aqui sabe o que é um computador, não sabe? Computador é uma coisinha que tem muita informação, né? Você trabalha com ela. Vamos usar outro exemplo mais arcaico. Nós somos, digamos assim, todo mundo conhece um disco. Aquela coisinha que você punha para tirar música, chamado vinil. Todo mundo conhece, aí todo mundo conhece. Mesmo quem não tem, conhece. Tem à venda por aí. Nós somos um vinil. Por que nós somos vinil? Porque espírito é informação, espírito é inteligência, é conhecimento. Tudo que você viveu, você aprendeu. Ficou gravado, você virou um disco grande, aquele vinilzão, bolachão, long play, LP. Grandão, grandão, grandão. Todos nós temos isso. Nós somos isso, nós somos informação, nós somos conhecimento. Porque a única coisa que você leva das encarnações é o conhecimento. Você é conhecimento. Você não leva nada dessa vida, a não ser o que você é. Você não leva roupa, não leva corpo, não leva joias, não leva posses, não. Você leva o que você é. E você é conhecimento. Você é informação. Para os mais modernos, vamos nos intitular de pendrive. Nós somos um pendrive. Para os antiguinhos, um disco, um vinil. Então, ao longo das existências, mineral, animal, vegetal, o pré-umidal, que os sons elementais, temos aprendizado, e isso está em nós. O conhecimento que eu tenho e que eu sou, molda o meu corpo. Meu corpo é fruto do conhecimento que eu tenho e que sou. Porque espírito sem corpo é só energia. É quase que nada, é uma corrente elétrica, uma faísca. Isso é só a condição dos espíritos muito evoluídos, que a gente não consegue sequer imaginar como isso se dá. Então, quando você adquire experiência, e isso é a evolução anímica, e a obra magistral sobre isso é a Evolução em Dois Mundos, de André Luiz.
cada aprendizado que aquele princípio vai tendo, vai transformando, ele se torna o aprendizado. Então, em nós hoje, há e somos o registro de tudo o que nós já fomos antes, desde o momento que Deus nos criou. Nós somos um disco grandão, nós somos um pendrive de gigas e gigas e gigas de capacidade de informação. Essas informações constituem o nosso ser, inteligência. Por que Deus é? Deus é inteligência. O que é espírito? Inteligência. É capacidade de se reconhecer, de pensar. Nós temos informações, nós temos conhecimento e nós temos experiência. E isso forma os nossos corpos. A grosso modo, nós temos 3 corpos. Quais são? Primeiro, a casca, a armadura, como a tartaruga, que é o corpo físico ou soma. Soma é um termo que significa matéria. Esse soma tem uma forma que o mantém aqui, chamado perispírito. Termo criado por Kardec significa peri ao redor de espírito, ao redor de espírito. Só que André Luiz nos indica que tem mais um, na verdade existem tantos outros, que é o chamado corpo mental. E a doutrina não entra nesse estudo porque não dá para a gente chegar lá. O corpo mental é o corpo construído pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideias. Então, na verdade, o corpo mental constrói o perispírito, que quando encarnado constrói o corpo físico. E quando você se torna ser humano, essas informações são colocadas em pontos específicos do nosso corpo, chamados, na mitologia indiana, chakras. Na doutrina espírita, plexos, ou centros vitais, ou centros de força. Então, nós temos 7 chakras, 7 número cabalístico, né? Até a Bíblia. 7 dias, 7 não sei o quê, 7 pragas, sempre é 7. Porque eu não sei, não me perguntem, mas é um número que está sempre aí presente na criação e nas coisas divinas. Nós temos 7 chakras. Quem conhece esoterismo, meditação, yoga, conhece isso. E o próprio André Luiz fala, pode estudar essas matérias aí, porque elas mais ou menos refletem a realidade. Por quê? Porque isso aí para os hindus é um conhecimento muito antigo. Muito antigo. Então eles são centros de força que brilham, que têm cor, que acendem ou que se apagam. São pontos energéticos no perispírito, com reflexo no corpo físico. Então, todas as minhas experiências foram construindo a ordem de surgimento deles, eu não sei, tá? E ninguém sabe. Da Luiz diz que a gente não sabe. Mas eles foram surgindo e se construindo e passaram a exercer funções. O primeiro centro de força está aqui. Próximo do... Eu não vou entrar em detalhes porque nosso encontro não é sobre eles, só apenas uma descrição breve, tá? Falar deles para poder chegar onde nós queremos chegar. Coronário. Coronário vem de corona, cabeça, aqui. Provavelmente ali perto da pineal ou epífise. E diz que ali é que a gente mora, que ali está a sede do pensamento. Vocês discordam disso? É como se nós estivéssemos instalados ali? Parando aqui agora, um segundinho. Você se sente aonde? Aqui, nessa região? Ou você se sente no joelho? Ou você se sente ali no tornozelo dos seus pés? Onde é que você se sente? Onde é que você se sente ali como se fosse a tua sede, a tua matriz? Alguém se sente no joelho? Alguém aqui levanta a mão, se sente no joelho? Alguém se sente no tornozelo? Agora, quem se sente aqui? Parece que eu estou aqui. Talvez até pela visão.
Parece que eu estou aqui. Todos, né? Mesmo que não levantou a mão, duvido que não se sinta aí. Aí tem outro centro de força. As funções deles tá nas obras espíritas. Aqui não dá para a gente falar. Um que está aqui, entre as sobrancelhas. O frontal, ou também chamado cerebral. Segundo André Luiz, são muito próximos um do outro. O terceiro está aqui, o laríngeo, aqui na garganta. O quarto aqui, cardíaco, coração. Aí tem o esplênico ou mesentérico, que fica situado no que seria o nosso baço. Aí o gástrico solar, que seria o estômago, e o genésico entre a genitália e o ânus. Na região ali da próstata masculina, ele está por ali. Cada centro desse é um arquivo das experiências que você tem. Cada um deles comanda a parte do corpo físico e perispiritual de forma automática. O comando vem do coronário, mas é inconsciente. O coronário está dando nesse momento ordens para o frontal, para o laríngeo, para o cardíaco, para o genésico, para o solar. Você não precisa parar e pensar, baço, você tem que funcionar agora assim, assim, assim. Quando você come, você não dá ordens ao teu estômago, não. Tem que fazer a digestão, tem que colocar tanto de enzima tal, tanto de enzima tal. Você não dá essa ordem. Você não manda as células se multiplicarem. Você não manda teus ossos produzirem cálcio. Você não manda a tua medula produzir hemoglobina, hemácias, ou o que quer que seja. Você não manda as tuas células produzirem, sei lá, glicose. Mas automaticamente isso acontece. Por quê? Porque cada ser que você já, entre aspas, viveu ali, naquela condição, viveu experiências tão repetidas que isso se tornou automático. E essas informações estão em nós. Então, o meu centro cardíaco cuida dessa região. Por isso, na medicina do futuro, quando eu estiver doente do coração, vou tratar onde? Onde? No futuro. Também já está acontecendo. A doutrina espírita já faz isso. Se eu tiver um problema cardíaco, eu vou tratar onde? Qual o centro de força? Sabe quando o carro quebra, você não abre ali como chama, o capô para ver lá o motor, ver onde está o defeito? Se eu tiver um problema cardiorrespiratório, eu vou aonde? No coronário. Medicina do futuro vai trabalhar exatamente os centros de força, que é o que o passe já faz. O passe ele é vertical por quê? Porque ele vem daqui e mais ou menos pega todos os centros de força carregando-os de energia. Ninguém dá passe da orelha para a orelha, do ombro para o ombro. Isso não existe. Você vai dos centros, você vai mais ou menos passando por onde estão os centros de força, carregando-os de energia. Então a medicina do futuro vai trabalhar isso. E o mais importante deles é o centro coronário. É o que comanda tudo. Mesmo que eu não esteja dando ordens, ele está dando ordens. Conclusão: a aranha tem chakra? Não. Então você nunca vai poder encarnar num corpo de aranha. Uma abóbora, uma abobrinha, um chuchu, um tomate tem chakra? Não. Você nunca mais vai poder encarnar numa abobrinha, sei lá. Vocês estão entendendo? Nós estamos estudando o que nos compõe para ver por que a doutrina nega categoricamente isso. Para eu estar no corpo de um cachorro, eu teria que não ter mais inteligência, não saber mais que eu tenho individualidade, não sonhar, não ser criativo e destruir todos os meus centros de força. Simples assim. Por isso que é impossível. Não dá, não tem como, nem que você queira. Você odeia a tua sogra, quer que ela reencarna lá no bicho? Não, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Ela é um ser humano. Não tem como. Por quê? Você tem que destruir tudo isso. Aniquilar o ser. E isso não acontece, porque o espírito é indestrutível. Ele tem uma origem, mas o espírito não tem fim. Qual que é a maior frustração do suicida? Ele chega do lado da pessoa e diz assim, não acabou, continua.
Essa é a maior frustração do suicida. Querer um fim que não existe. Por isso que não tem como você pegar um espírito e colocar ali, não tem. Esses animais ainda não têm essas estruturas montadas, eles não têm esse perispírito, eles não têm esse corpo mental. Eles não têm os centros de força que automaticamente realizam esse comando que gera os corpos que nós nos expressamos. Corpo é apenas uma expressão minha, do meu ser, eu espírito, para eu poder me conectar com o universo. Se eu fosse só espírito, só energia, eu não tenho como tocar nada, me manifestar, não tem como me expressar nessa matéria. Assim sendo, os reflexos condicionados, a automação e a hereditariedade constituem os centros de força. Reflexo condicionado é aquela coisa que você repetiu até aprender. Ação, reação. Por isso que existe o instinto. Isso é automatizado. Meu coração bate. Eu não tenho mais que ficar dando instruções para ele. Ele já viveu tantas experiências de formação que ele bate sozinho. E a hereditariedade, eu consigo me reproduzir. Eu transmito toda essa experiência de existências nas minhas células sexuais. Biologicamente, eu transmito, constituo um novo ser, fisicamente falando, com toda essa carga de experiência que eu tenho, que se chama hereditariedade. Então, os reflexos condicionados, automatização e hereditariedade caracterizam a nós como seres humanos, que é o que nós somos hoje. Por isso que, de modo algum, existe a possibilidade de um ser reencarnar em bicho. Mas é doutrina budista, tá? Nossos irmãos budistas creem nisso, embora são várias escolas, haverá interpretações diferentes, haverá conceitos diferentes do que é alma, do que é Atma, do que é Samsara, enfim. Nossos irmãos jainistas, sobretudo eles, o jainismo é uma religião não muito conhecida na Índia, surgiu paralelo ao budismo. Mahavira cria o jainismo, enquanto que Siddhartha Gautama cria o budismo. Eles são muito mais radicais, são eles que andam com máscara, não é pelo causa do coronavírus, não. Eles já usam máscara há milhares de anos. Por quê? Para não comer nenhum tipo de vida. Sabe, abrir a boca e entrar um mosquito? Literalmente falando, engolir um mosquito? Eles usam máscara. Você vai na Índia e os vê com máscara cirúrgica. Não é pelo coronavírus, não. É porque eles têm muito cuidado. Eles andam com uma vassourinha, limpando o chão para não pisar numa formiguinha, em qualquer inseto, para não destruir uma vida. Porque aquela vida ali pode ser quem? Minha sogra, meu tio, meu primo, minha avó, ou simplesmente uma vida. É o jainismo. Jainistas. Eles são muito radicais nisso. Levam esse respeito à vida muito a sério. De forma alguma eles comem qualquer forma de vida animal. São estritamente veganos, como nós entendemos hoje. O budismo seria assim, um pouco mais light em relação a isso. Mais suave em relação a esses critérios. O hinduísmo também tem esse conceito. E vários conceitos, escolas esotéricas que têm origem lá no Egito Antigo, têm essa visão. Não é visão espírita, ponto final. Então, Kardec discute aqui com os espíritos, eles dizem não. E André Luiz vem nos explicar os porquês. Porque eu construo o meu corpo reflete o que eu sou, a minha experiência acumulada. E isso você teria que destruir para que eu pudesse entrar num corpo que não fosse um corpo que me acolhesse. Por que você é humano? Porque você tem coração, pulmão, que o coronário cuida, constrói, cuida, mantém e preserva. Até o dia do desgaste físico e você vai embora desse corpo. As energias genésicas são as energias que nos unem ao divino, porque elas são criadoras. No nosso trabalho, tirando dúvidas, de primeira e terceira terça-feira de cada mês aqui na comunhão, durante 3 meses falamos das energias criadoras do sexo. É o que move a arte, o sonho, a literatura, a tecnologia. Sexo não é prazer, não é reprodução apenas. Sexo
é quando o homem, entre aspas, se assemelhando a Deus, é criador. E o coronário que está aqui é a nossa ligação com o Supremo, hoje, aqui e agora. Quando você ora, ele acende. Por que os santos têm auréola? Por que os Budas têm auréola? Por que Krishna tem auréola? As divindades do Oriente e do Ocidente têm auréola? Por quê? Por quê? Respondam. Por que Nossa Senhora Maria tem auréola? Ou é um círculozinho na cabeça, ou é aquele esplendor, aqueles raios saindo da cabeça? Por que todo Buda que você viu tem? Por que todo que divindade hindu tem? É o centro coronário aceso. É o ser unido ao divino, ao supremo. Quando você ora, faz uma prece, mas aquela prece mesmo, você se ilumina. Você não vê, ninguém vê. Os espíritos veem, alguns médios verão. Cachorro não tem isso. Girafa não tem isso. Então não dá para você estar naquele corpo novamente. Tá claro? Não repito tudo de novo, a gente sai aqui meia-noite, não tem importância. A gente ficou vendo escola de samba até 2 da manhã, não ficamos, então? Ficar estudando doutrina espírita não tem problema nenhum. Vamos embora? Tá claro isso? Beleza? Aí a terceira pergunta de Kardec. Por mais errônea que seja a ideia ligada à metempsicose, ou seja, se o ser humano não volta jamais para outro corpo que não seja humano, quer dizer, por mais errôneo que seja esse conceito de metempsicose, lembrando que metempsicose pode ser apenas reencarnação ou reencarnação em corpo diferente do corpo humano, por mais errônea que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Sim. De uma certa forma, sim. Mas naquele tempo que eu era cachorro, ou estava ali, o meu princípio estava ali, não vamos falar que a gente era cachorro, porque naquele tempo eu não era espírito. Então, eu não era espírito, eu era um princípio de inteligência. Eu não tenho identidade de si mesmo. Então não dá para você... É possível sim, porque nós estivemos ali. Mas ao mesmo tempo os espíritos questionam. Encontramos esse sentimento intuitivo nessa crença como em muitas outras, mas como a maior parte dessas ideias intuitivas, o homem a desnatura. Que quando você compreende que aquele cachorro ele não tem pensamento contínuo, então ele não tem uma memória permanente. Logo, eu não posso estar aqui hoje me lembrando do que eu fui ali, do que eu estava ali. Não tem como. O cachorro te vê, o teu cachorro te reconhece. Ele tem memória. Ele vai abanar o rabo. Quando ele quer comida, quando ele quer uma coisa, você pega a coleirinha para passear, guia, ele sabe. Mas a gente chama de memória fragmentada. Não pensamento contínuo. Um cachorro não vai sentar com você e discutir política. Ele não vai fazer um discurso de oratória para você. Ele vai dar pontos de ideias, que são fragmentos de inteligência que já existe. Já existe uma inteligência ali, mas ela é fragmentária. Ela é pontual. E isso até as abelhas têm, porque elas têm memória. Você solta uma abelhinha, ela sai voando. Vai longe. Daqui a pouco, ela volta para o mesmo lugar de onde ela saiu. Eu vou pegar um de vocês, soltar em Xangai, na China, quero ver vocês voltarem para o mesmo lugar que eu deixo soltar vocês. Vocês não voltam mais de jeito nenhum. Vou pegar vocês, vou colocar em Xangai, na China, no cruzamento ali. Sai, vai. Agora você vai voltar daqui 1 hora aqui. Você não volta. A abelhinha volta. Porque para suprir a falta de inteligência, existe o instinto. O instinto é Deus presente cuidando das suas criaturas. Até quando você era um cachorro, uma abelha, uma aranha, sei lá o quê, Deus já cuidava de você amorosamente. Tanto que você chegou aqui hoje e já é o que é. E um dia será um ser angelical. Não retrocedemos, mas podemos estacionar.
E aí, vamos falar um pouquinho do que a doutrina vem nos ensinar, que Kardec não chegou a esse grau de conhecimento, ou se chegou, não expressou. Porque isso aí já é a revelação que vem depois com Chico Xavier. Chico Xavier, por meio dessa mediunidade, nos traz um desdobramento da doutrina. Ela cresce, é uma árvore que se expande, que se abre. Se eu for muito mal, me atrelar ao mal, mal no sentido de oposição ao evangelho, tá? Não é o mal, não. É a oposição ao evangelho. Se eu sair do evangelho e pegar um caminho totalmente contrário ao evangelho e me ater a ele, eu me estaciono. E se eu me estacionar, meu corpo mental, perispiritual, vai não desaparecer. Sabe aqueles balões que têm forma de bichinhos? Já viu aqueles balões que parecem assim uma rena, um cervo? Você enche, aparece a barriguinha, as patinhas dianteiras, traseiras, a cabecinha, e às vezes os chifrinhos, os cornos, né? Imagina agora você abrir aquele balão e soltar o ar. O que acontece? O ar sai, vai... E o que acontece com aquele balão inflado? Ele vira aquela bexiguinha, aquela coisinha caída assim. Isso pode acontecer conosco, quando nós nos tornamos ovoides. Lá, no mundo espiritual, junto com os elementais e com os seres infelizes, há muitos espíritos na condição de ovoides, que se apegaram às coisas negativas, contrárias ao Evangelho, de tal forma, de tal intensidade, que pararam de usar o seu potencial humano e divino, porque nós somos inteligência, como Deus é inteligência, nós estamos aqui para criar, para produzir, para viver, para sonhar, para amar, para construir, para se comunicar com o divino, para avançar no mais além. E ele se prende a uma ideia, por exemplo, vingança, ódio. Eu não vou me estender muito aqui, que no nosso momento não é para isso, mas André Luiz chama isso de monoideísmo auto-hipnotizante. O que é isso? Monoideísmo. Mono é de um. Ideísmo de ideia. Uma ideia, uma só ideia. Um só pensamento. Auto, a si próprio. Hipnotizante. Me condicionando. Quando você começa a cultivar um ódio, ou qualquer outra virtude ou comportamento, melhor dizendo, contrário ao Evangelho, e se atém àquilo, André Luiz também chama de câncer mental. É como se você fosse construindo um buraco negro que vai te absorvendo lá dentro. Você vai entrando lá dentro. E cultivando esse pensamento que é negativo, que é destrutivo, que é contrário à lei do amor, contrário ao Evangelho, contrário à natureza divina, o corpo mental se prende àquilo, ele faz que nem o balão. Em vez de estar cheio, parecendo assim um leãozinho, ele se esvazia e encolhe. Logicamente, o perispírito faz a mesma coisa. Por isso que André Luiz, quando chega no livro Libertação, nas paragens, onde lá ele também encontra os elementais, ele vê seres que parecem amebas. Sabe aqueles bichos do mar, tipo estrela do mar? Só que sem as pontinhas, uma coisa redonda. Inclusive existe um animal marinho chamado bolacha do mar. Ele vê aquilo, às vezes estacionado, às vezes se movendo, se arrastando. E pergunta, o que é isso? São seres que, presos a um pensamento destruidor, negativo, momentaneamente, repito, momentaneamente, geraram essa deformação, implodiram, esvaziaram o balão do seu corpo, que reflete seu conhecimento, seu aprendizado,
seus reflexos condicionados, sua hereditariedade, seu automatismo, estão presos numa só ideia. Estão ali estacionados. Precisarão ser recolhidos, trazidos a um corpo físico, para uma reencarnação que vai ser difícil, porque aquele corpo que está ali, perispiritualmente falando, não vai formar um corpo físico perfeito. Então já vai ser uma encarnação de sofrimento, de luta, de dor, para esse ser renascer, despertar, acordar novamente. São os ovoides. Por quê? Esse termo foi criado, na verdade, porque essas criaturas parecem um ovo frito, digamos assim, só que um pouquinho maior ali. E isso os espíritos chamam de segunda morte. Quando a criatura decai espiritualmente a tal ponto de retroceder sua forma física. Para facilitar esse entendimento, imagine que você pegue um braço, engesse ele, coloque uma taia, uma tipóia, e fique 10 anos com esse braço preso ali. O que vocês acham que vai acontecer? Primeiro, a circulação vai para o brejo, né? Vai vir uma gangrena, uma mutilação. A musculatura vai ficar como? Flácida, praticamente inerte, morta. É aquela história, o que você não usa, perde. O membro do corpo que você não trabalhar, ele vai se tornar, ele morre. Vamos chamar assim, morre, pronto. Então, esses seres presos nesse pensamento, eles destroem, entre aspas, momentaneamente, as estruturas que os centros vitais sustentam por si. São os ovoides. E isso é considerado um retrocesso, porque esse corpo, em reencarnando, com o estímulo da mãe que acolhe aquele ser, vai devagarzinho redespertando as funções que ali estão dormentes. A semente vai brotar de novo. É como se você tivesse uma semente de abacate, por exemplo, que eu dei, em vez de você plantar, você deixou ela ali e ela criou mofo, criou bolor. Você tem que pegar aquela semente, dar uma lavada nela, pôr na terra fértil, cuidar, colocar luz, cuidar direitinho e ela vai brotar novamente. Vai sair um brotinho de abacate. Então, nós não retrocedemos, nós estacionamos e nos é permitido conhecer pela doutrina espírita esse processo dos ovoides, que estão lá no mundo espiritual. Então veja como o mal faz mal. Veja como o contrário do Evangelho é destrutivo até dos nossos corpos, ainda que momentaneamente. Destrói nossa forma física. Gente, dentro das fábulas, das lendas, das tradições, um ser muito feio, deformado, é bom ou é mau? Via de regra. A princesa, ela é bonitinha ou a bruxa que é bonitinha? Via de regra. Veja que a própria ficção humana traz esse conceito de coisas que estão lá, que a gente sabe que existe. Então, geralmente, o bom, ele se torna bonito, ele é agradável aos olhares. Via de regra. Estou dizendo que seja uma regra constante. A bruxa não é bonita. A não ser que ela esteja enganando alguém, seduzindo o rapaz da história lá. Se ela se voltar a ser o que ela é feia. O que a gente vê no terror? A gente vê coisas feias. Não é bonita, é uma deformação. Vocês perceberam como a gente tem no nosso consciente coletivo esse conceito? A gente sabe que isso existe. A gente sabe que em algum lugar isso é uma realidade. Claro que alguém fez o Shrek, né, que colocou o bom feio, exatamente para quebrar esse paradigma, para não gerar preconceitos. Para não gerar preconceitos. É uma quebra de paradigmas. Mas, via de regra, é isso. Lá nas altas moradas espirituais,
você vai ver pessoas bonitas. Bonito assim, não é porque é loira de olho azul, 1,90 m, não é nada disso. É bonito. Você não vai ver aquilo que te incomodaria, que te assustaria. Agora, você vai para um umbral, você não vai ver coisa bonita. O mal desforma, destrói, muda. E a gente sabe disso. Nossos filmes de terror, nossas ficções trazem essa percepção. Lá no Evangelho de João, guarda um minutinho aí. Você pulou carnaval, agora você fica quietinho aí. Espera aí. Lá no Evangelho de João, capítulo 9. Caminhando Jesus, capítulo 9, versículos de 1 a 3. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Jesus, caminhando, viu um homem cego de nascença. Ele não se tornou cego, ele nasceu cego. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Gente, olha a lei de causa e efeito em toda a Bíblia, do Novo ao Velho Testamento, e tem gente que não vê isso. Quem pecou? Esse homem é cego porque alguma coisa errada aconteceu. Alguém fez algo errado. Aí os discípulos continuam perguntando: ele, o cego que pecou, ou seus pais para que nascesse cego? Ora, como é que eu teria pecado e nascido cego como consequência do meu pecado? Eu pequei onde? Em que momento? Numa vida anterior, né? Ele que pecou e nasceu cego, mas ele pecou onde então? No ventre da mãe, nos 9 meses de gestação? Aí tem gente que não acredita em reencarnação, que não acha isso na Bíblia. Pelo amor de Deus, vai ler, vai estudar. Ou seus pais. Pais, na linguagem bíblica, quer dizer os antecedentes. Que pode ter sido até você mesmo lá no papel anterior. Aí Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Obras de Deus quer dizer as leis de Deus. Ele não errou. Esse homem que está aqui não errou. Nem os pais erraram. Mas as leis da vida, quando adulteradas, quando não respeitadas, vão gerar sofrimento e dor. É o recado nosso para hoje. Muita paz. Até o nosso próximo encontro. A gente espera que as dúvidas tenham sido esclarecidas, né? Mas isso a gente não vai deixar de pensar, porque não encerra o assunto. A gente está sempre questionando, e é bom que a gente questione, procurando chegar no lugar certo. E não se deixar também, como disse a mensagem inicial, se deixar levar por aqueles que vêm com dogmas querendo impor para você. A doutrina espírita não impõe e não tem dogmas. Como explicou bem o Marcos, há toda uma argumentação para a gente pensar. E nós, como seres inteligentes, nós vamos chegar às devidas conclusões. Com isso, nós encerramos hoje a segunda parte do Livro dos Espíritos. Foi grande, foi demorada, né? Tem vários capítulos, e a gente resolveu e trouxe, né, os estudos que a gente tem a respeito justamente da vida espírita, desde o nascimento, como é no plano espiritual, o que o espírito faz, o que ele pode fazer, o que ele não faz, como que é a desencarnação, o renascimento, são assuntos que nós estudamos e que dá base para a continuidade do estudo. Nós entramos agora na terceira parte, que trata das leis morais. Quer dizer o quê? Aquilo que nós aprendemos vai ser a base da moral que nós vamos alcançar e como o Espiritismo nos mostra essa moral. Então, ele traz aqui várias questões, vários ângulos do comportamento, né? A questão de relação do homem com Deus, a questão do trabalho, a questão da sociedade, a questão da reprodução, da destruição, das calamidades, tanta coisa, da justiça, do amor, da caridade. São temas que a gente vai ver agora nas próximas semanas
e a gente convida vocês para participarem conosco desse estudo. E eu acho maravilhoso, porque não adianta a gente saber tudo, como que faz o espírito, como que é isso, como que é aquilo, se a gente não tem uma moral para poder aplicar isso em nossas vidas e usar como aprendizado. Então, a gente faz esse convite para que vocês nos acompanhem nessa nova etapa dos nossos estudos. Por hoje, nós vamos agradecer a Deus, fazer a nossa prece, agradecendo a oportunidade desses esclarecimentos que nos são trazidos pela doutrina, que muitas vezes até nos chocam de início, mas que aos poucos nós vamos amadurecendo e vendo quanto há de lógica, de esclarecimento, e que nos faz aceitar isso como verdade inconteste. E nossas vidas, com certeza, tomam novos rumos depois desse entendimento. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, obrigada pelo conhecimento que nos é dado a alcançar, e te pedimos que, mesmo que nós queiramos, ainda somos frágeis, Senhor. Por isso, fortalece-nos em nossos passos, em nossas decisões, para que nós nos tornemos melhores. Que a tua paz esteja em nós, que envolva a todos e que fortaleça a todos, física e espiritualmente, para a caminhada que nós temos a cumprir nessa encarnação. Que assim seja, Senhor, em teu nome, em nome de Jesus. Há uma foto na mesa, deve ter caído algum livro de alguém, de Ricardo. Já estava aí. Mas ela não estava aqui domingo, ela apareceu desde segunda-feira para cá. Então.